Olá, bem-vinda ao podcast Mulheres de Produto, podcast mais empoderado de tecnologia e produtos digitais. Eu sou a Thalita Moraes, estou de volta, tem um tempinho que eu não apareço por aqui, né? Mas hoje eu estou com um time de convidadas muito especial para falar sobre inteligência artificial, mas sobre uma outra perspectiva. Até que ponto o hype está ofuscando a necessidade de conhecimento técnico para as Product Managers? Eu juro que a gente não vai falar de PM precisa codar, quer dizer, a gente vai falar um pouquinho, mas a gente já sabe que não é sobre isso, né? A gente sabe que PMs não necessitam codar exatamente, mas conforme a gente for conversando, a gente se aprofunda mais nesse papo. E aí, antes então da gente apresentar as nossas convidadas, eu vou chamar minha parceira Suelen, uma das rainhas do Tech News, né, Su? E aí, como é que você tá? Tudo bem? Estou muito bem, estou muito feliz de estar participando aqui nesse episódio, como eu tinha falado antes da gente começar aqui a gravar. Fiz questão de estar aqui porque sou aluna da Tribe também, então para mim o papo vai ser super enriquecedor e especial. E é isso, bora pra conversa. Tenho certeza que as meninas têm muito a agregar aqui. Boa, a Su já comentou, né? A gente tá aqui com parceiras da Tribe que tem construído com a gente uma parceria muito importante e rica, e não vou enrolar muito mais, não. Então, vou chamar agora para se apresentar rapidinho a Fernanda Moraes, que é Head de Educação e AI Produto na Tribe, e a Enza Rafaela de Nadai, que é desenvolvedora, Tech Lead e especialista em tecnologia e IA na Tribe também, gente. Obrigada pela presença, meninas, podem dar um oizinho aí para quem está ouvindo a gente. Thalita, Suelen, muito obrigada pelo convite e por estarem sempre próximas da gente nessa parceria. Eu já acompanho a parceria desde o ano passado, tenho estado presente em todos os eventos, adoro todos os eventos, e eu sempre gosto de falar que a Tribe apoia mulheres de produto de várias formas, tanto nessa participação em conjunto, essa troca de ideias que a gente tem por trás dos bastidores ali, mas também financeiramente, né? A gente não pode, né, se enganar e achar que a gente só falar que apoia, resolve. A gente também faz questão de apoiar financeiramente para dar estrutura para os eventos acontecerem, para que a gente tenha cada vez mais esses espaços tão ricos que a gente tem ali no Esquenta, no festival, em todas as outras ações que vocês fazem. A gente tem muito orgulho de participar, e eu como mulher também, especialmente. E aí estou aqui com a Enza também, nossa super tech lead, que vai falar um pouco com o time de produto e começar a aparecer mais no Mulheres de Produto também. Olá, boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz. É um prazer imenso ter esse contato com vocês e com Mulheres de Produto. É um movimento que eu admiro demais, assim, como mulher principalmente e mulher na tecnologia. A gente sabe dos desafios que eles desaparecem um pouquinho, mas ainda existem. Então, é um movimento que eu admiro demais. Falando um pouquinho sobre mim, eu sou Enza Rafaela, eu trabalho com tecnologia há um pouco mais de 10 anos. Trabalho tecnologia e educação, e são as minhas duas grandes paixões. Então, eu já estive do lado do Tech Lead, que precisa lidar com Product Managers também. Então, acho que agora, com esse boom da inteligência artificial, acho que é um bom papo, é um excelente papo para a gente ter umas trocas muito positivas aqui. Boa, então vamos nessa, vamos começar falando aí, vamos começar do começo, né, como dizem por aí. Tem uma pergunta que acho que já virou meio que um clássico, né? Vocês acham que a inteligência artificial vai substituir o trabalho, a importância, o papel de uma pessoa que é Product Manager? Eu tenho a minha opinião, mas eu quero ouvir vocês. Eu vou começar dando a minha opinião baseada, inclusive, no técnico, né? A resposta já de cara é não. E não só pro Product Manager, mas para assim, o próprio desenvolvedor, ele também sofreu muito com essa pergunta. Então, assim, não vai desaparecer, mas sim, eu gosto de falar que vai sempre evoluir, não só o Product Manager, mas o time inteiro, né? As decisões, o que construir, o que problema resolver, como se posicionar. Hoje tudo, praticamente, a gente tem sofrido atingido com o hype da inteligência artificial, né? E a gente tem essa realidade técnica que também ela é super importante. O hype, ele vem se manifestando até mesmo com aquela crença de a IA por si só, ela vai resolver todos os problemas, ela vai tomar todas as funções, como a do PM, por exemplo, tornar, né,
as funções obsoletas, e isso não é verdade. A realidade técnica, ela é muito mais sutil e transformadora. Não existe uma solução mágica, né? A gente espera que a IA seja uma solução mágica, e não existe uma solução mágica, mas ela é uma ferramenta que vem com esse poder todo, né, de automatizar tarefas, tanto de baixo quanto de alto valor. Quando a gente fala de IA, a gente tem diversas vertentes. A gente pode usar a IA para aumentar a nossa produtividade com tarefas pequenas do dia a dia, mas também com grandes tarefas. E também a outra vertente, que é inserir IA nos seus produtos, ter esse pensamento, essa mente aberta para inserir IA nos seus produtos. Então é pensar na IA não só como um uso trivial, mas também com um uso bem profundo dentro do dia a dia como Product Manager. O Aenza falou tudo, acho que não preciso nem complementar, não. Mas eu quero ouvir a opinião de vocês também. E aí, Thales, você quer começar? Quer falar? Primeiro, assim, gostaria que todos percebessem o impacto da voz da Enza. Eu sempre gosto de quebrar a quarta parede aqui. E, assim, concordo muito com o que a Enza falou. Acho que pouco a contribuir. Mas eu acho que mais importante do que a gente pensar como ela vai nos substituir ou se ela vai nos substituir, é como a gente pode usar ela para gerar mais impacto. Está muito conectado o que a Enza falou, mas para mim é a principal provocação que eu tento trazer para o meu dia a dia, sabe? Acho que eu concordo muito com vocês. E acho que tem um senso crítico, né, na utilização da IA e, assim, entender que, claro que é uma tecnologia muito nova e disruptiva, todo dia sai uma novidade e ela já está tendo, né, muito impacto no mundo do trabalho, né? Então, claro que acho que não substitui também, do tipo, né, vamos trocar uma Product Manager por uma inteligência artificial. Também acho que não dá para negar que tem muito esse impacto, que a gente ainda não sabe muito bem quantificar, né? De postos de trabalho e tudo mais. Então, sempre falo assim para a gente estar de olho, e uma forma de tentar, não é nem se proteger, né? Mas acho que se manter atualizado é ter mais conhecimento, procurar capacitações, enfim, algo que não te deixe para trás, né? Então, que você não seja engolida do nada por uma onda de uma outra novidade, né? Enfim, e a gente está vendo novidades virem toda semana. A gente tem falado bastante de FOMO, até em relação a esse tópico específico dentro da comunidade, porque é um tal de novo chat GPT não sei o que, é o Gemini que tem outro recurso não sei o que lá, é humanos, não sei, e aí ferramentas e ferramentas novas o tempo todo. Então, a gente não precisa saber de todas, né? Acho que é entender qual é o conhecimento que a gente adquire para poder fazer sábias escolhas, né? Poder escolher melhor e tá sempre o máximo possível preparada, né? E aí acho que na proposta aqui a Tribe tem vários materiais e cursos que podem ajudar a gente vai falando também, claro, não só disso, mas de outros aspectos ao longo do papo. Mas acho que é isso. Vou aproveitar o gancho de duas coisas que a Thali falou para fazer a minha pergunta. A Thali falou um pouco do conhecimento e de FOMO, né? Hoje, o que uma pessoa de produto, uma pessoa que está trabalhando ali na área de tecnologia perde ou até mesmo deixa de ganhar quando não entende o que de fato está por trás ali da IA? E qual é o outro lado da moeda? Quais os riscos vocês veem hoje que uma pessoa pode assumir ao se apoiar demais em IA sem entender a parte básica, né? Sem buscar conhecimento sobre a ferramenta? Ótima pergunta. Eu vou começar falando dos riscos, que eu sempre, como uma pessoa, o Product Manager, assim como outras profissões, eu gosto de falar que a tecnologia, ela vem em ondas, né? Então, a gente tem ondas de hypes de tecnologia, e a inteligência artificial, ela tem turbinado isso. Então, ela tem tornado isso muito mais real e muito mais acessível também. Só que, por outro lado, quando você se apoia demais, essa confiança excessiva na inteligência artificial sem o conhecimento técnico prévio, é por isso que a gente gosta muito de fazer esse paralelo de IA e outras tecnologias, da importância de você ter o conhecimento dessas outras tecnologias, que a gente vai falar um pouco mais no detalhe mais pra frente, é justamente esse, você ter essa confiança excessiva. Então, essa confiança excessiva, ela traz um risco significativo. E a gente fala também de superficialidade. A confiança excessiva, ela traz a superficialidade. Então, quando você automatiza ali decisões, você pode ter a vantagem competitiva, mas você também pode ter um ponto de falha.
Então, você tem ali os riscos da inteligência artificial demais, você tem os vieses, você tem, põe em xeque credibilidade, decisões éticas que podem ser questionáveis de acordo com o que você precisa ali tomar a decisão, às vezes é uma perda de foco estratégico, e quando você usa a inteligência artificial para algo que ainda você está descobrindo como a tecnologia, então como é que você vai ter a certeza de que aquilo ali, a confiança de que aquilo ali é real ou não? A gente sabe que as inteligências artificiais, elas podem delirar, alucinar nas respostas, então assim, esse entendimento prévio das tecnologias é importante por isso, para você mitigar um pouco esses riscos, mas eu diria que o maior risco seria assim, a confiança excessiva, trazendo um pouco dessa superficialidade. E falando do que ele deixa de entregar, né, quando ele não entende o que tá ali por trás da IA. Assim, eu acho que a IA é uma ferramenta que está aí para apoiar muito todas as áreas, diversas áreas. Só que você não pode se apoiar demais nela. Então, quando você tem essa ausência desse entendimento técnico antes, você vai perder um pouco também com a relação que você tem com o seu time. Então, você ali precisa lidar com o seu time de engenheiros e você utiliza a inteligência artificial para tentar se comunicar melhor ali. Então, às vezes, ela pode atrapalhar, mas às vezes ela pode te ajudar muito. Então, você pode ajudar a sua equipe técnica a se guiar também nas suas decisões, mas você também precisa entender com profundidade como utilizá-la. E também a questão da inovação. Eu falei de você usar a inteligência artificial para o seu benefício próprio, para a sua produtividade, mas também de IA em seus produtos, né? Então, a inovação, você perde muito quando você deixa de utilizar, de se inteirar por trás da inteligência artificial com relação a oportunidades de inovação e adicionar valores significativos para o produto, né? Fernandinha, quer me complementar em algum ponto? Quero. Na verdade, é mais reforçar um ponto que a gente tem visto muito toda vez que a gente conversa com PMs, que é esse ponto da relação com o time. E isso vale não só para IA, mas para entendimento de tecnologia de maneira geral. Então, por exemplo, entender o que é um front-end, um back-end, uma API, um banco de dados, de novo, sem saber programar, mas esse entendimento do que está acontecendo ali dentro do meu produto, isso faz com que a relação entre a PM, a pessoa PM, e o time seja completamente diferente. Isso traz mais autonomia para a PM no dia a dia, porque ela não precisa depender da pessoa tech lead para tomar alguma decisão. Ela pode trabalhar em parceria. Isso faz muita diferença, principalmente quando a gente vê, por exemplo, no caso, por exemplo, de empresas mais enxutas, que às vezes a mesma pessoa faz várias funções diferentes. Nem sempre o tech lead vai estar ali, nem sempre vai ter uma pessoa ocupando esse papel de tech lead, às vezes ela vai ter que confiar no time de devs, às vezes não tem uma estrutura em que exista, para além do time de devs, aí você acaba dependendo totalmente, tendo que confiar cegamente. É claro que a gente gosta de confiar no time que a gente trabalha, mas você saber o que está acontecendo por trás te ajuda a ter tanto mais autonomia, quanto entender melhor o seu produto, o que você quer com ele, aonde você quer que ele chegue e até onde ele é capaz de chegar pela estrutura de tecnologia. Ou será que o banco de dados está preparado para esse ponto que a gente quer chegar? Não está. Mas como é que eu vou saber que ele não está preparado se eu não faço ideia de como é que o banco de dados está estruturado? Então, acho que é um pouco disso também, fugindo um pouco só do ponto da IA, mas complementando, sabe? Eu concordo muito. Acho que essa questão da autonomia é bem importante. Eu acho que te dá também mais poder de negociação e nas conversas com o time, de contribuir melhor também, acho que pensando sempre na evolução do produto. É claro, né, da pessoa que é Product Manager sempre é muito esperada a questão de viés muito forte de negócios e é óbvio que isso não muda, mas eu concordo que um conhecimento técnico te ajuda também a ter conversas com o time que obviamente vão acabar num produto melhor e que impactam no negócio, né? Movem algum ponteiro. E eu acho também que hoje que a gente tem muitas ferramentas que nos ajudam a ser autônomas em termos de fazer pequenos testes, fazer alguns protótipos, ter esse conhecimento assim, sei lá, o que é um webhook, né? Como é que eu vou conectar isso com uma ferramenta, qual é o evento que eu vou escutar, que é o gatilho que vai me fazer XPTO ação, ou num fluxo de automação, ou em algo que envolve uma questão manual também, mas assim, isso tudo dentro de um contexto que você está experimentando, fazendo testes, né? Então,
Acho que é quase um parque de diversões também para PM. Eu amo colocar a mão na massa, assim. Então, hoje eu não tenho uma atuação de PM propriamente dita, porque aqui na Mulheres de Produto tem um pouco de tudo, mas quando você comentou, né, Fernandinha, às vezes a gente está numa estrutura que não tem tantos times, ou enfim, que é diferente, eu não sei, hoje eu entendo que ter um mínimo conhecimento técnico onde eu possa montar uma automação, montar um fluxo, assim, fazer algo que é o que vai resolver meu problema ali na frente, e eu só construí isso por causa da minha carreira em tecnologia e produto, me dá realmente muito mais autonomia e hoje eu não preciso recorrer a uma terceira pessoa para fazer algo por mim, assim. Então acho que esse também é um ponto bem legal e essa parte da experimentação acho que é muito bacana também. E a gente tem falado muito de entregar mais rápido com a IA, né, de experimentar, de testar mais rápido também, mas gostei do que você falou, que é expandir, né, a gente não precisa só se limitar a IA nesse ponto, né, entender estruturas e o técnico ajuda a gente em muitos outros pontos, independente se eu estou usando ali uma ferramenta de IA ou não. Esses pontos foram, assim, muito bons. A Fê foi falando e foi passando meio que um filmezinho, assim, na minha cabeça, porque, no fim, eu não tenho tanto adicionado o que as meninas falaram, mas de trazer uma perspectiva de uma pessoa que não teve o background técnico quando entrou na área de tecnologia dentro de um produto com IA. Então, para mim, conforme vocês foram falando, entrega mais autonomia, a capacidade que você tem de conseguir falar a mesma língua do seu time, eram as minhas principais dificuldades, assim, ali no início. E foi por isso que eu também fui tentando buscar um pouco mais de educação formal com relação a isso, para que eu pudesse, de fato, eu tô ali na daily com o meu time, eles estão falando dos blockers e eu tô entendendo a causa raiz ali do blocker e eu consigo, às vezes, não contribuir com uma sugestão no nível técnico que eles precisam, mas eu posso contribuir com uma pergunta mais assertiva. Então, para mim, é aí onde está essa viradinha de chave, assim. Então, faz muito sentido o que as meninas trouxeram. E aproveitando esse super gancho, né, a gente está falando de parte mais técnica, então, o que vocês acham, meninas, que é realmente importante de uma Product Manager saber nesse âmbito mais técnico, né? Então, falei de webhook, tem serviço, tem API, mas aí agora tem inteligência artificial, aí tem MCP, tem RAG, tem LLM, tem um monte de siglas. Se a gente quiser montar um glossário, acho que dá, né? Até uma boa ideia, porque assim, é tanta coisa. Mas assim, o que vocês acham que é mais, não sei se o mais importante, mas se você tem algum direcionamento para quem está buscando esse conhecimento mais técnico, o que vocês acham que é importante, né, para uma pessoa de produto saber, aprender? Essa eu posso responder. Hoje, isso vai depender muito da área em que a pessoa está inserida ali, da realidade dela, realidade técnica, mas existe uma espinha dorsal, digamos assim, dos pontos que são, digamos assim, eles sempre vão aparecer. Esse tema de tecnologia para PMs, ele não é novo, né? Ele vem já de alguns anos, só que ele vem ficando mais forte, como eu falei, a cada virada a cada onda tecnológica, e agora com a IA muito mais. E existe uma espinha dorsal, que são elementos que vão sempre aparecer. E eu gosto de listar sempre eles. Inclusive, a Su falou do curso de Tech para PMs que a gente oferece aqui na Tribe, e são justamente esses elementos que constroem uma base muito forte, que é a arquitetura de sistemas, arquitetura de software. Então, você entender quais são os elementos, o que acontece por trás das engrenagens. Quando você clica num botão, o que acontece? O Product Manager, ele tem muito essa visão de negócio, usa muito frameworks, né? E eu gosto sempre de fazer esse paralelo. Um dos frameworks que eu sei de cabeça, assim, que eu já ouvi falar, que é o RISE, não sei se vocês já utilizam, já ouviram falar, que é aquele que você tem aquela tabelinha que você coloca assim, alcance, impacto, confiança e esforço. Esse é um exemplo que eu gosto, porque o impacto e o esforço, por exemplo, geralmente precisa de muita comunicação com o time técnico. Qual é o impacto? Por exemplo, vamos implementar um novo método de pagamento. Aí já vem aquele gateway de pagamento. Aí você fica assim, o que é isso, né? Será que eu tenho conhecimento do impacto que tem de eu inserir um gateway? É uma comunicação externa? É uma API? É uma comunicação? É o quê? Então, assim, aí você vai lá elencar, né? Qual é o impacto, qual é o esforço? Aí, às vezes, a gente superestima o impacto e subestima o esforço, ou o contrário. Então, você tem muito mais nitidez conhecendo por trás ali
qual é tudo que está compondo o seu software, e tem mais confiança para poder elencar e utilizar esses frameworks a seu favor. E aí eu falei da arquitetura de software, o PM ele também lida muito com dados, mas mais no voltado para o Analytics, mas ele também tem essa noção de dados numa camada mais profunda. Quando eu falo dados ali, você entender quando você está em uma tela, por exemplo, uma tela de login, que dados estão envolvidos ali, né? Como esses dados se conectam. Então, envolve conceitos de modelagem, conceitos de banco de dados mesmo, né? E quando eu falo banco de dados, já estou falando propriamente do SQL, NoSQL, qual é a lógica, qual é a diferença. Então, isso tudo é importante, porque compõe a estrutura ali do seu software. E aí, como eu falei também, a comunicação entre elementos do sistema e externos também, webhooks, APIs, e aí um pouco mais também de arquitetura de APIs, REST. Então, todos esses conceitos eu considero que fazem parte da espinha dorsal dos conhecimentos que são muito importantes hoje. Como a Thalita falou, o PM, a gente não está falando que o PM precisa codar, né? Ainda não. Mas a gente, como ela falou, existem ferramentas hoje também de prototipagem, você não precisa necessariamente conhecer a linguagem de programação, mas eu considero esses elementos super importantes para você ter ali como base. E se você pesquisar hoje em alguns artigos, você vai ver muitas outras referências, né, colocando as skills do PM hoje no ano de 2025, até mesmo alguns conhecimentos ali de desenvolvimento web, até algumas linguagens de programação, mas esses que eu falei, eu considero assim que é uma base imutável, assim, elas vão estar presentes, é atemporal, então é um conhecimento atemporal que você constrói uma base sólida nessa parte técnica aí de tecnologia. Se eu puder complementar, eu gosto muito do ponto que a Enza começou trazendo, que é depende. Depende de onde você está trabalhando, depende do que a empresa, de quais tecnologias a empresa trabalha, de quais são as expectativas para o seu trabalho, qual é o produto. Mas acho que a primeira coisa que a gente gosta muito de falar, e a gente fala muito no nosso dia a dia, a Enza, eu e o restante do time, não dá e não precisa aprender tudo que está disponível sobre todos os assuntos, em especial sobre inteligência artificial, por toda a revolução que está todo mundo vendo. Todos os dias aparece um Lovable novo, esse é melhor do que o Lovable, esse aqui é melhor do que o GPT, esse aqui é mais eficiente do que o tal, e todos os dias vai continuar aparecendo. A primeira coisa a gente precisa focar e ter a tranquilidade de escolher o que a gente vai aprender. E aí, como é que a gente escolhe? Entendendo dentro da empresa o que você, como PM, precisa. Eu vou dar um exemplo, tá? Assim, que conversa muito com o que a Enza trouxe. A gente hoje dá um curso em company na Motu. A Motu, para quem não conhece, para quem mora em São Paulo, já deve ter visto as motinhos verdes por aí, principalmente em São Paulo, mas é a maior empresa de aluguel de motos da América Latina. E a Motu contratou um curso nosso para formar Tech PMs. E a gente falou, beleza, o que vocês querem? Então, eles queriam um curso para Product Managers, que não tinham nenhum conhecimento em tecnologia antes, então vieram de áreas diversas, estavam trabalhando com PM lá dentro. A gente começou o curso com algoritmo, coisas iniciais de programação, Git, GitHub, ensinamos a pessoa a navegar naquele meio ali, mais de programação, porque era o que a empresa precisava. Passou pelo que a Enza falou, arquitetura, microserviços, enfim, banco de dados, quais são as vantagens ou desvantagens de um ou de outro. E aí a gente foi caminhando num nível de profundidade com a turma que a empresa precisava. Então, assim, a gente entrou em orientação a objetos, entrou em Solid, entrou em assuntos mais específicos, caminham mais para o lado da programação, justamente porque era uma demanda do produto deles, é um produto muito específico, eles têm características específicas lá dentro. Quer dizer que todo mundo que trabalha como Product Manager precisa aprender isso? Não. Acho a grande mensagem o que você precisa aprender como PM depende do que a sua empresa precisa de você como PM e de onde você quer estar como PM, pensando em carreira também. Às vezes você está entrando agora na carreira de PM, mas, eu quero trabalhar naquela empresa. Você sabe qual tecnologia que aquela empresa trabalha, você sabe, enfim, o que está por trás do produto. Por que eu estou falando isso? Porque no caso da Motu, que eu estava conversando, a Motu tinha uma necessidade muito específica
de que a gente começasse um curso interno lá com o time de PMs, desde algoritmos, passando ali por Git, GitHub, então por um lado muito mais puxado para programação, e passando também, posteriormente, pelo que a Enza trouxe, arquitetura, banco de dados, microserviços, então assim, até chegar ali em observabilidade, aí apoiamos no uso de ferramentas, um pouco de mensageria, filas. Então, assim, a resposta é depende. E acho que eu gosto muito de reforçar aquele ponto que eu comecei falando. A gente precisa ter a tranquilidade de que não é possível acompanhar tudo que está saindo sobre todas as tecnologias e não é necessário aprender tudo que existe sobre tudo. Quando a gente tenta fazer tudo e focar em tudo, a gente não foca em nada. Então, descubra o que você precisa aprender dentro da necessidade da sua empresa ou da empresa que você quer trabalhar. Ou se você não sabe, vamos buscar por esses pontos mais abrangentes que a Enza trouxe, que fazem parte do dia a dia de praticamente qualquer tecnologia, né? Então, arquitetura, banco de dados, enfim, um pouco dessa estrutura toda por trás ali do produto, para que você dê um primeiro passo. Acho que é muito mais pensar no simples e bem feito do que tentar aprender sobre tudo, acompanhar todas as newsletters, tentar seguir todo mundo que está falando sobre isso no LinkedIn e você ficar louca. Por quê? Porque a gente vai achar que não está sabendo de nada, eu sou a última a saber de tudo, está todo mundo já aplicando isso tudo no dia a dia, mas na verdade não dá, né? Se você está gostando do podcast, está gostando do nosso conteúdo, para entrar em contato com a gente é só mandar uma DM no Instagram. Mas se você preferir o e-mail, manda um e-mail aí para podcast@mulheresdeproduto.com. E também você pode apoiar a gente de diversas formas, seguindo a gente no seu agregador de podcast mais favorito, ouvindo pela sua plataforma favorita e também deixando like e entrando aí pro Clube MDP. Que a partir de R$25 você vai ter vários benefícios, como inclusive passe livre no MDP Curtas, que é os nossos eventos aí que acontecem ao redor do Brasil todinho. Vem pro clube e continua ouvindo a gente. Eu vou dar um relato aqui como aluna da Tribe e também muito pensando no meu comecinho, se fazendo um paralelo com o que a Fê falou. Acho que eu vivo um contexto de uma empresa de tecnologia também e que ela tem uma linguagem de programação que é diferente do mercado, assim. No dia a dia, para mim como uma pessoa PM, no comecinho, eu não me atentava muito a isso. Então é um pouco do que a Fê falou, de qual é o teu momento, o que você como pessoa está querendo desenvolver. No começo eu estava muito focada em me desenvolver como uma pessoa de produto. Então, quais são as habilidades que eu tenho que ter para ser uma boa PM dentro do time e conseguir ajudar o time dentro do meu papel? Passado essa fase, começou a surgir a necessidade de, beleza, eu preciso começar a entender um pouco mais a fundo algumas partes específicas da arquitetura do produto que eu tenho. Ainda mais que eu fui entrando mais em produtos técnicos ao longo do tempo. E foi aí que eu preciso de algo que me guie muito na frase que a Enza disse, da espinha dorsal do conhecimento técnico que eu preciso ter como PM para poder contribuir mais com o meu time. E foi aí que eu achei o curso de tecnologia da Tribe. E, assim, gente, é um feedback real, não foi combinado, só que as meninas não sabiam que eu fazia o curso, vale o disclaimer. Mas por quê? Para mim, primeiro, a forma como o curso é estruturado e a maneira em que ele explica como PM, o porquê eu preciso saber disso e como eu posso usar disso, foi assim, a minha viradinha de chave no meu onboard nesse outro time mais técnico que eu acabei entrando. Então, é realmente muito importante, assim, não vou saber de tudo, não vou saber codar, mas você saber essa espinha dorsal, poxa, arquitetura, a parte do curso de banco de dados, assim, explodiu a minha mente, gente. Eu realmente ficava, eu preciso aprender mais de arquitetura, eu preciso saber qual serviço, como fazer a separação, se de fato precisa ser microserviço, se não precisa ser. Isso eu já tinha essa necessidade gritante. Quando a gente entrou na parte de falar de banco de dados do curso, eu falei, caramba, tá aí um conhecimento que faz parte da espinha dorsal e eu não sabia que eu precisava ter. Então, assim, super recomendo. E isso que as meninas estão trazendo aqui na fala delas é muito real e ajuda muito você como uma pessoa de produto, independente se você tá no papel de Tech Product Manager ou não, assim. Arrasaram, meninas.
Nossa, muito bom. E aí, falando em banco de dados, eu sempre lembro de SQL. Então, um SQLzinho básico, gente, um select, sabe? Salva vidas. É maravilhoso, te dá mais independência. E a Tribe tem conteúdos também, né, no blog sobre select, os tipos, os operadores. Dá para aprender assim de um jeito facinho e tenta um acesso aí que você possa fazer consultas, né? A gente sempre está buscando dados, né, do nosso produto. Então, ver com, né, uma pessoa parceira de tecnologia, de começar a entrar nesse mundo também, porque ajuda muito, facilita muito a nossa vida. Eu sou bastante fã de um SQLzinho. Só o select, gente. Nem precisa, talvez, aí manipular o banco de dados, né? Updates acho que não são uma boa ideia, mas o select, uma consulta é maravilhoso, né? Acho que é um conhecimento desses mais técnicos que na minha carreira de PM também me ajudou muito, né? Eu tenho background, antes de ser PM, eu era QA. Então, sempre estava ali num contexto mais técnico, né, dos testes, enfim, de analisar logs e tudo mais. Então foi assim que eu aprendi um pouquinho de SQL e eu não fazia ideia de como isso seria bacana, assim, e proveitoso para minha vida como produteira depois. Então, aprendi um SQLzinho e a Tribe tem curso de SQL também. E assim, assim, acho que é SQL pensando para uma pessoa que é Product Manager é uma coisa, né? Você não precisa fazer um master curso de ciência de dados ou uma pós-graduação. Claro, se quiser pode, é ótimo, vai te agregar muita coisa. Mas é você entender como PM o que o seu dia a dia demanda, o que a sua realidade demanda, o que a empresa que você trabalha e o time e o produto estão usando e precisam usar, e eventualmente até o que outros e outras PMs estão fazendo também. Esse diálogo interno é essencial para que você se posicione não só como uma PM que tem autonomia, que tem conhecimento, mas que também demonstra que está participando da empresa como um todo. Assim, eu escutei isso muito hoje, por coincidência, que não basta você fazer o que você tem que fazer, entregar o que você precisa entregar. Você precisa também mostrar o que você está fazendo para outras pessoas, e isso passa. Não é mostrar sem fingir que está fazendo, fingir que está fazendo. É fazer o que você está fazendo e mostrar no sentido de trocar uma ideia com outro PM ou outra PM da empresa para saber boas práticas, o que já fez, o que não fez, conversar com a liderança. Acho que isso tudo faz parte também de ser uma PM que ganha cada vez mais autonomia e possibilidade de crescimento dentro da empresa, né? Então, ampliando essa parte da visão de negócio também, um pouco de tudo. Boa. E complementando essa fala da Fê, eu gosto muito dessa palavra, que é a sinergia. Sinergia de hard skills e soft skills. Eu adoro essa conexão, né? O PM tradicional, ele vai muito nas soft skills, comunicação, pensamento estratégico, liderança, autoridade, se adapta. E aí, quando ele se une os conhecimentos de hard skills, assim, ele vira um super product manager. Eu gosto muito de pensar no product manager como o PM full stack hoje em dia, né? Então, assim, isso vem, as hard skills, elas vêm para complementar, sim, para muito melhor. E eu gosto de pensar que o céu, assim, é o limite. Então, assim, o ponto base é você aprender a base para te dar esses conhecimentos sólidos sobre assuntos de tecnologia que vão estar sempre presentes na vida de quem trabalha com tecnologia, mas também o céu é o limite. Então, assim, igual a gente deu o exemplo da Motu, que a gente tem ali desde banco de dados, arquitetura, e vamos até ali a automação com agentes com N8N. Então, assim, vai muito além. Então, isso vai de cada pessoa, né, de entender ali qual é o ritmo dela para aprender. E eu fiquei super feliz quando a Thalita falou do Select. Isso já demonstra, assim, que já é um passo a mais. Então, assim, você entender a lógica de conexão entre tabelas e dados, mas ir além, você ter essa capacidade de ir ali entender a lógica por trás de uma query, né, de um Select, e muito cuidado com os updates e os deletes, mas é sempre importante. Acho que aprendendo, sempre dar o primeiro passo é o mais importante. E aí, falando, né, do curso da Tribe, nós temos um super cupom, né? A gente falou da parceria com eles no início e temos cupom, galera. E aí, Fê, o que vocês têm para falar além do cupom aí?
Então, vou relembrar o cupom que a gente sempre traz aqui, é um cupom especial para essa comunidade maravilhosa de mulheres de produto, que é o MDP40. Então, deem uma olhada, acessem, podem usar esse cupom, ele é específico para as meninas aqui da comunidade. E a gente tem vários cursos hoje voltados tanto para tecnologia quanto para Product Managers e também para IA. Então, um pouco de tudo. Especificamente para PMs, a gente tem hoje o Tecnologia para Product Managers, que é o que a Sul está fazendo, que a Enza participou da construção, eu participei, a Gabi Migliorini, que está hoje como head de produto lá no Jus Brasil, também participou. A gente tem outras pessoas aqui dentro do time incríveis, com muita vivência, que trouxeram de uma forma super estruturada e simples o que uma pessoa PM precisa saber sobre tecnologia. Temos também o IA para seus produtos, então IA é hype, não é à toa, mas a gente não quer ensinar você, PM, a usar o chat GPT, acho que isso vocês já sabem. A gente quer ensinar como é que vocês trazem a IA para dentro do produto em si, e o que precisa fazer, quais cuidados a gente precisa ter. Isso traz um pouco do que a gente estava falando. O que você precisa entender antes de começar a trazer IA para o seu produto. E por último, ainda dentro da área de produto, a gente tem também o curso de SQL para Product Managers. E aí, para quem quer aprofundar mais, aí quem gosta aí do SQL, quem quer aprofundar mais em SQL, dá para trazer também uma carga horária um pouco mais aprofundada, específica para esse assunto. Fora isso, a gente tem curso de IA mais específico para aprender as ferramentas em geral, entender um pouco das capacidades e limitações da IA, que é o IA na prática. E agora estamos também com uma imersão de IA na prática ao vivo, para quem prefere o curso ao vivo em vez do curso gravado. Acho que isso é o principal e a gente está super feliz de estar aqui trazendo para a comunidade, justamente porque a gente sabe que esse público de PMs é um público que busca muito conhecimento, que quer saber o que está acontecendo, que quer estudar. Então a gente tenta trazer isso da forma mais amigável possível e específica para esse público. É isso. Eu sou uma defensora assídua dos cursos de tecnologia para PMs, o de IA para seus produtos e o de banco de dados, né? SQL para Product Managers e de todos os outros também, mas quando tem tecnologia, assim, eu recomendo bastante, porque é a materialização de tudo que a gente falou aqui. Então, assim, quer dar esse primeiro passo, quer começar, não sabe por onde, vai começar do zero, ou você já tem um conhecimento e quer aprimorar esse conhecimento, para todos esses públicos. Verdade, sou prova viva, gente, vale muito, muito a pena. Estou falando a verdade aqui. E aí, meninas, estamos nos aproximando do fim. Não dá vontade de encerrar, porque o papo realmente está muito bom. Mas vai ser uma pergunta bem interessante, quero ouvir aqui a opinião de vocês. A gente falou um pouco sobre SQL e eu fiquei pensando, conforme foi crescendo a quantidade de dados e essa demanda por pessoas que fossem data-driven e criar hipóteses mais robustas, que você consiga validar com dados, eu entendo que isso também foi agregando um pouco dentro do pacotinho que um PM precisa fazer. Não é o must-have para o PM, mas é um diferencial para ele ter autonomia de ir lá, escrever um comando, conseguir buscar o dado e ter autonomia para tomar decisão. Hoje, com esse aumento da AI, tudo, tanto para você otimizar seus processos, suas tarefas do dia a dia, quanto para você colocar e integrar dentro do seu produto, vocês acham que isso amplificou a necessidade de um PM tecnicamente informado ou não? Como a demanda por uma pessoa mais data-driven cresceu assim a demanda de PMs que tenham um conhecimento ali em dados. Com certeza. A IA, eu tenho essa percepção de que a IA, ela trouxe muito mais forte essa necessidade. Hoje, como eu falei no começo, a gente tem essas ondas tecnológicas, né? Elas vêm e elas não só trazem ferramentas, mas elas mudam muito o comportamento, como a gente lida com elas, muda muito a nossa atuação no dia a dia. E com a IA agora, a gente tem uma transformação, estamos tendo uma transformação muito grande na forma como a gente atua profissionalmente, mas também na vida pessoal. E a IA, ela vem como uma grande aliada, não só do PM, do Product Manager, mas do time em geral. Eu diria assim, que ela pode atuar como um catalisador, né?
ela pode tanto otimizar fluxo de trabalho, ela vai permitir que você foque no que realmente importa, né? Você vai unir ali estratégia, comunicação, seja com o time quanto com os stakeholders. Então, assim, e a gente está falando de automação, você falou dos dados, até mesmo ir para uma camada mais profunda, a gente fala de modelagem, a gente fala de consultas, né, queries em banco de dados, mas a gente também está falando ali de análise de dados, então você tem possibilidades de utilizar a inteligência artificial também para análises até mesmo preditivas desses dados ali, utilizar dados históricos de projetos, conclusão de tarefas, né, análise de tempo de conclusão de tarefas, identificação de gargalos. Então eu vejo a inteligência artificial como uma aliada para isso. Alocação de recursos, né? Então você usar o que o PM já tem hoje, que são os frameworks, como eu falei, que eles apoiam bastante, mas saber exatamente usar eles das formas corretas. Que é, então, assim, você quer fazer uma análise de impacto, a IA pode te apoiar nisso. Você quer fazer uma análise de esforço, a IA pode te ajudar nisso. Então, além de todo o suporte, a comunicação, como eu já falei, que eu acho que é muito bom também, e inovação. Então, assim, acho que para tudo ela pode ser utilizada. A gente tem os riscos a gente tem que ficar atento para mitigá-los, mas acho que tem muito mais a agregar do que o contrário. Perfeito. Assim, acho que se eu for acrescentar um ponto só, é reforçar o que a gente até já tinha falado no começo, que é a IA dá a possibilidade para que a PM alcance um papel ainda mais estratégico dentro da empresa e diante do produto que ela está liderando ali no dia a dia. Então, entender qual é a melhor forma de usá-la para te beneficiar e para te dar cada vez voos maiores dentro da empresa, alcançar talvez produtos que você queira alcançar ou empresas que você quer alcançar, mas é muito mais nesse sentido de elevar o seu potencial, sabe? Mas é com todos esses cuidados, assim, não existe uma IA que é bala de prata, não existe fórmula mágica, ela não vai substituir um time inteiro de devs, ou um time inteiro de PMs, ou um time inteiro de, como a gente vê muitas empresas anunciando por aí, a IA substitui 100 pessoas da área tal. Não substitui, gente, não substitui. Pode ser que em algum momento a gente mude a forma como a gente está trabalhando e atuando com algumas tarefas específicas do dia a dia, mas a forma como ela está hoje, ela está muito no começo ainda, muito no começo. Existe ainda uma curva imensa para a gente ver e acompanhar a evolução. E a gente está num momento que, ao mesmo tempo, pode ser angustiante, porque a gente não sabe o que vem pela frente de evolução da IA, mas também um momento que eu gosto de enxergar como de grandes oportunidades. Tá todo mundo aprendendo junto, tá todo mundo vivendo isso junto. Tanto quem já está no mercado há muito tempo, quanto quem está começando a carreira. Então, explorar as possibilidades e entender para onde ela está caminhando, acompanhar o que está acontecendo e, principalmente, acompanhar a evolução da tecnologia com curiosidade. Eu sou primeiro da educação. Antes de trabalhar com tecnologia, eu trabalhava primeiro com educação. Acho que o mais importante da área da educação é manter a sua curiosidade viva sobre o que está acontecendo, sobre o que está sendo lançado, sem aquele desespero, controlando o FOMO, mas mantendo a curiosidade de, peraí, como é que isso funciona? Como é que isso poderia funcionar no meu dia a dia? Como é que, por exemplo, eu nunca testei, a gente falou aqui do Lovable, falou do N8N, eu nunca testei nenhum deles. Deixa eu abrir e ver a cara, ver como é que funciona, ver se isso aqui é mais amigável para mim ou não. Por exemplo, o N8N já é uma ferramenta que tende a ser para pessoas que já têm um conhecimento técnico um pouco mais elevado, se comparado a outras que a gente consegue atuar com um prompt, por exemplo. Então, mas como é que você vai saber disso? Como é que você vai saber se você sabe usar aquela ferramenta ou não, ou se ela é boa ou não, se ela é interessante ou não para o seu dia a dia de produto? Testando. Mas para isso a gente precisa manter a curiosidade viva para seguir aprendendo e aprendendo à medida que a tecnologia vai evoluindo, porque aí a gente consegue ir acompanhando essa curva que está se iniciando, sabe? Muito bom. E acho que a gente falou bastante, né, de como é importante conhecimento técnico para PM. Claro, não necessariamente, né, repetindo,
aprender uma linguagem de programação e codar do nada, né? Mas a gente, por exemplo, tem falado de vibe coding, então entender um pouco desse universo, e aí eu acho que isso tem tudo a ver com o que a Fê acabou de dizer, sobre experimentar, colocar a mão na massa, testar ferramentas, né? E aí eu acho legal também a gente olhar para as inteligências artificiais um pouco também, além do ponto de vista da usuária que está ali utilizando um prompt para resolver um problema específico, né? Então, poxa, eu preciso, por N motivo, sei lá, aplicar uma ferramenta de inteligência artificial no meu produto. Mas qual? Como é que eu vou saber qual é a melhor para o problema que eu preciso resolver dentro dele, né? GenAI nem sempre é a solução de tudo. E aí é legal ter vou usar uma palavra que eu odeio, mindset técnico, para entender um pouquinho do funcionamento de uma IA generativa, meio não super no techniquez, mas assim, entender um pouquinho como funciona, para de fato entender assim, beleza, isso se encaixa no meu contexto e aí eu posso usar, né? Então, tô construindo um agente no meu produto e preciso conectar com várias ferramentas, mas hoje a gente sabe que tem um protocolo MCP, e aí o que é isso? Vai lá no site da Anthropic, tem lá um pouco de conteúdo, né? Enfim, eles são os inventores desse protocolo, enfim, eles explicam. Então, acho que também trazer essa visão um pouco de descobrir mais essa parte técnica para as IAs é bem positivo. E assim, não estou também falando de, poxa, tenho que construir um algoritmo, tenho que saber como se constrói um algoritmo, tenho eu mesma que desenvolver um algoritmo? Eu acho que não, pelo menos ainda não chegamos nesse nível, né? Mas saber mesmo, né, tipo, um pouquinho do meandro mais técnico ali de como funciona determinada IA por baixo dos panos, vai ser interessante para você, de fato, tomar algumas decisões em relação ao seu produto, né? E dividir isso com um time técnico, que às vezes, poxa, pensou em conectar com uma ferramenta e aí, de repente, até você descobre uma limitação dessa ferramenta e aí risca ela da lista e parte para uma próxima, parte para um outro teste. Então, talvez, assim, a mensagem geral do episódio seja para nós, né, pessoas que já trabalharam com produto ou que estamos trabalhando com produto, para a gente ter mesmo um pensamento, um viezinho mais técnico um pouquinho, que isso vai ajudar a gente no dia a dia, e aí entender muito bem o que é melhor para nós nos aprofundarmos em termos de aprendizado, né? E aí já falamos de várias opções e caminhos possíveis aqui de por onde começar, né, no técnico. Perfeita. Não vou nem conseguir adicionar mais coisa aqui do que as meninas falaram, porque eu posso acabar me tornando repetitiva. Só quero agradecer mesmo, primeiro, o privilégio de estar aqui podendo aprender com vocês ao vivo. Gente, eu estou muito, muito feliz mesmo. Para mim, foi um curso, está sendo um aprendizado que está fazendo diferencial no meu dia a dia, muito em linha com o que vocês trouxeram aqui, de estava buscando ter mais autonomia, estava buscando ter mais propriedade para falar com as pessoas de design do meu time, para contribuir com perguntas que realmente fossem ajudar o time a chegar em uma conclusão. E, de fato, isso tem agregado muito no meu dia a dia. Então, muito obrigada para vocês que pensaram nesses cursos maravilhosos para nos capacitar para que a gente possa criar produtos cada vez melhores para os nossos clientes. E aí, queria dar a chance aí de vocês falarem umas palavrinhas finais para as nossas mulheres de produto. Eu gostaria de dizer que eu, sim, estou imensamente feliz de poder ter batido esse papo com vocês. Acho que foi super agregador. Obrigada, Thalita, obrigada, Su, obrigada, Fernandinha também, minha parceira, por estar aqui compartilhando um pouco do que a gente tem para falar sobre o assunto, e acho que foi um excelente papo, assim, acho que para quem está nos ouvindo também vai ser muito bom. São dicas valiosíssimas, então muito feliz mesmo. Obrigado pelo convite e espero que a gente possa se encontrar muito mais nos eventos da vida e de mulheres. Muito obrigada. Boa! Agora sim, desculpa, Enza. A internet cestou aqui, gente, então está tudo bem. Acho que primeiro eu preciso conectar a Su com o nosso time de marketing, porque eu juro por tudo que é mais sagrado que a gente não sabia que a Su estava fazendo o curso. Nada disso foi combinado, mas a gente fica. Eu, como educadora e como
uma das representantes da Tribe aqui junto com a ESA, eu fico super feliz de escutar isso, porque o grande propósito da educação é esse, é transformar a vida das pessoas e gerar oportunidade. Então, eu fico super feliz de escutar isso. Su, obrigada pela moderação aqui, pelas perguntas. Thali, já disse várias vezes que eu admiro muito o trabalho que vocês fazem. Um beijo enorme para você, para a Érica, para a Thaís, para todo mundo que mantém essa comunidade de pé e, né, faz todo o trabalho brilhante que vocês fazem. Eu sou muito, muito grata de poder participar. Espero que a gente se encontre nos próximos eventos também. Enza e eu estaremos lá no festival, vai ser um prazer dar um abraço em vocês. A gente se vê por lá também. Obrigada mais uma vez pelo convite aqui. A gente está à disposição para outros momentos que vocês precisarem. Podem contar sempre com a gente. Obrigada. Obrigada, meninas. E como a Fê já adiantou, vai rolar o festival e a Tribe estará conosco, será nossa patrocinadora também, sempre aí nos apoiando. E então o festival, foi bom você ter falado, que aí eu reforço, vai ser no dia 4 de outubro, em São Paulo, na FECAP, um dia recheado de atividades, gente, vai ter para quem quiser mentoria, quem quiser só ver palestra, quem quiser ver workshop. É um dia de muitas conexões e aprendizados, então falamos muito aqui do valor do aprendizado, né? O festival também é um dia para quem quer aprender de verdade. Então, tanto o cupom quanto o link para o festival, enfim, outros links interessantes a gente vai deixar na descrição do episódio, tá bom? E eu quero muito, muito agradecer, de verdade, eu adorei o papo, e eu sempre falo que eu uso a gravação do podcast como uma super desculpa para aprender mesmo, sabe? Então eu entro, faço, gravo, é uma desculpa para eu mesma aprender, então acho ótimo, eu me divirto, gravo, aprendo, e é bom demais pra mim. Obrigada, gente, pela presença, pela troca. E pra quem tá ouvindo a gente, muito obrigada também. Eu vejo vocês em outro episódio aí do podcast Mulheres de Produto. Tchau, tchau.